Você já se perguntou por que algumas verdades são tão difíceis de aceitar? Neste vídeo, vamos explorar as duras realidades sobre as pessoas ao nosso redor. Realidades que muitas vezes preferimos ignorar. Com o estoicismo como guia, vamos revelar como essas verdades podem ser poderosas ferramentas para o seu crescimento pessoal. Imagine como seria se você pudesse lidar melhor com decepções, manipulações ou expectativas não correspondidas. Como sua vida mudaria se você pudesse entender verdadeiramente o comportamento humano e, a partir disso, se tornar emocionalmente mais forte e resiliente. Assistir a este vídeo vai te ajudar a construir uma armadura emocional capaz de te proteger das atitudes inesperadas dos outros. Você já se sentiu traído ou desiludido por alguém em quem confiava? Já sentiu que algumas pessoas sempre te decepcionam? Vamos descobrir juntos como encarar essas verdades difíceis e, mais importante, como usar esse conhecimento para transformar sua vida. Fique comigo até o final e descubra como essas lições podem mudar completamente a maneira como você vê o mundo e, especialmente, as pessoas ao seu redor. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, caso tenha interesse, no final do vídeo, acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. A natureza humana e as expectativas. A gente cresce acreditando que o mundo vai funcionar de acordo com o que a gente espera, e isso, muitas vezes, se estende às pessoas ao nosso redor. É natural esperar que os outros ajam com a mesma lógica que nós. Esperamos que amigos sejam leais, que colegas sejam justos, que familiares sempre nos apoiem. Mas a realidade não é tão simples assim. A verdade é que cada pessoa é um universo de experiências, emoções e motivações que nem sempre conseguimos entender. Quando nossas expectativas sobre elas não são correspondidas, o que surge? Decepção, e isso pode ser doloroso, especialmente quando você se doa e se esforça para manter uma relação ou quando acredita que sabe exatamente o que esperar de alguém. O estoicismo nos ensina a enxergar essa realidade com clareza. Um dos princípios fundamentais dessa filosofia é que não devemos nos surpreender quando as pessoas agem de maneiras diferentes do que esperamos. Isso não significa que devemos ser cínicos ou desconfiados, mas sim realistas. Ao reconhecer que as pessoas têm suas próprias razões para agir como agem, começamos a nos libertar da necessidade de que elas correspondam às nossas expectativas. Imagine como seria sua vida se você não se deixasse abalar cada vez que alguém não agisse da maneira que você esperava. Em vez de se magoar, você poderia simplesmente aceitar que essa é a natureza humana. As pessoas são inconstantes e muitas vezes agem em função de seus próprios interesses, sem que isso signifique que estejam tentando te prejudicar. Ao internalizar essa ideia, você começa a viver de forma mais leve, sem carregar o peso das expectativas não atendidas. O estoicismo não sugere que você deixe de se importar com os outros, mas que você aprenda a aceitar que o comportamento das pessoas está além do seu controle. Essa aceitação é libertadora e permite que você foque no que realmente importa, o seu próprio crescimento, suas reações e o modo como você escolhe viver sua vida. Se você puder começar a ajustar suas expectativas e entender que as pessoas são complexas e imperfeitas, vai descobrir uma nova maneira de se relacionar com elas, mais saudável e menos frustrante. A chave está em aprender a diferenciar o que você pode controlar, suas próprias ações e pensamentos, e o que está fora do seu alcance, as atitudes dos outros. Ao fazer isso, você não apenas se protege emocionalmente, mas também constrói relações mais autênticas e menos carregadas de expectativas irreais.
Agora que já entendemos um pouco sobre a natureza humana, vamos falar sobre 8 verdades difíceis sobre o comportamento humano que muitas vezes preferimos ignorar, mas que são essenciais para entender melhor as pessoas ao nosso redor e nos proteger emocionalmente. Número 1. As pessoas nem sempre são sinceras. Isso não é necessariamente por maldade. Muitas vezes, a falta de sinceridade surge da necessidade de evitar conflitos, de proteger os próprios sentimentos ou até mesmo de manter a paz em uma situação complicada. Pense nas pequenas mentiras do dia a dia, quando alguém diz que está tudo bem, quando claramente não está, ou quando responde, claro, podemos fazer isso qualquer dia, sem a real intenção de se comprometer. Essa falta de sinceridade pode parecer inofensiva, mas a longo prazo, ela cria barreiras de comunicação e desconexão emocional. Quando você não pode confiar completamente nas palavras de alguém, fica difícil saber onde você realmente está em um relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. E essa incerteza pode levar a sentimentos de frustração e decepção, porque você começa a perceber que as palavras nem sempre correspondem às ações. O estoicismo nos ensina a encarar a realidade como ela é, sem ilusões. Ao reconhecer que as pessoas nem sempre são sinceras, você se prepara melhor para lidar com as decepções que possam surgir. Não significa que você deva ser desconfiado ou cínico em relação a todos, mas sim que você deve estar ciente de que nem sempre as palavras refletem a verdade. Dessa forma, você consegue desenvolver uma atitude mais equilibrada e menos dependente das expectativas dos outros. Em vez de se apegar a cada palavra dita, o estoicismo sugere que nos concentremos mais nas ações e nos padrões de comportamento ao nosso redor. Porque, no final das contas, são as ações que realmente revelam o caráter de alguém. Ao praticar a aceitação e o desapego das palavras vazias, você se torna mais resiliente, menos propenso a se magoar e mais focado naquilo que você pode controlar. Suas próprias reações e atitudes diante das situações. Afinal, como podemos esperar que os outros sejam sempre transparentes, se muitas vezes nós mesmos hesitamos em ser totalmente honestos? 2. Todos têm interesses próprios. É uma realidade que todos nós precisamos aceitar. Todas as pessoas têm interesses próprios. Isso não é algo negativo necessariamente. Cada um de nós é guiado por necessidades, desejos e motivações que muitas vezes colocam nossas prioridades em primeiro lugar. Isso é natural, afinal estamos todos tentando sobreviver, prosperar e encontrar nosso lugar no mundo. No entanto, é importante entender que mesmo as pessoas mais próximas, como amigos, familiares e colegas, vão tomar decisões que atendam às suas necessidades, mesmo que isso não esteja alinhado com o que esperamos delas. Reconhecer que todos têm seus próprios interesses ajuda a ajustar nossas expectativas e nos protege de decepções desnecessárias. Quando entendemos que as ações dos outros são movidas por aquilo que é melhor para eles, podemos parar de interpretar esses comportamentos como uma afronta pessoal. Esse entendimento nos dá a liberdade de lidar com as situações de forma mais racional e menos emocional, preservando nossa paz interior e nos ajudando a desenvolver uma mentalidade mais resiliente e compreensiva. Como o filósofo grego Aristóteles disse, o homem é, por natureza, um animal político. Essa citação ressalta que somos seres sociais, mas também individuais, constantemente equilibrando nossos interesses com os do grupo. Isso significa que, em algum momento, os interesses dos outros vão divergir dos nossos. Saber disso é fundamental para cultivar um senso de empatia e entendimento, pois, assim como os outros, nós também tomamos decisões baseadas no que acreditamos ser melhor para nós mesmos. Ao aceitar que todos têm seus próprios interesses, podemos focar mais em nossas ações e menos nas dos outros.
O estoicismo nos ensina a concentrar nosso esforço naquilo que podemos controlar, que são nossas próprias escolhas e atitudes. Em vez de se frustrar com os outros, utilize essa percepção para fortalecer suas próprias decisões e para entender que cada um está apenas tentando fazer o melhor para si, dentro de suas próprias circunstâncias e limitações. 3. A mudança de comportamento é comum. Mudanças de comportamento são uma parte inevitável da experiência humana. A verdade é que ninguém permanece exatamente o mesmo ao longo do tempo. Nossas experiências, emoções e aprendizados moldam a forma como vemos o mundo e como agimos. Você já percebeu que alguém próximo mudou ao longo dos anos? Talvez um amigo que era sempre otimista se tornou mais cético, ou um colega de trabalho que costumava ser reservado agora é mais extrovertido. Essas mudanças são naturais e refletem o crescimento ou as circunstâncias pelas quais essa pessoa passou. Essa mutabilidade pode ser desconcertante, especialmente quando achamos que conhecemos bem alguém. Mas é importante lembrar que essa é uma característica essencial da vida. Nada permanece igual para sempre e o comportamento humano não é exceção. Em vez de lutar contra essas mudanças, o estoicismo nos ensina a aceitá-las como parte do fluxo constante da vida. Quando entendemos que o comportamento das pessoas pode mudar, evitamos nos apegar a uma imagem fixa de quem elas são ou de como devem agir, o que nos protege de muitas frustrações. O filósofo Heráclito uma vez disse: "Nenhum homem jamais pisou no mesmo rio duas vezes, pois não é o mesmo rio e ele não é o mesmo homem." Essa citação nos lembra que tanto as circunstâncias quanto as pessoas estão em constante mudança. O que era verdade ontem pode não ser mais verdade hoje. Ao reconhecer isso, podemos adotar uma abordagem mais flexível e adaptável em nossos relacionamentos e expectativas. Portanto, da próxima vez que você perceber uma mudança no comportamento de alguém, em vez de se sentir traído ou confuso, tente entender o contexto por trás dessa mudança. As pessoas evoluem, assim como você. Ao aceitar que a mudança é uma parte natural da existência humana, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda e empática dos outros e de nós mesmos, navegando pela vida com mais sabedoria e menos resistência. 4. A maioria das pessoas evita a autorreflexão profunda. Não é que elas não tenham a capacidade de olhar para dentro, mas para a maioria é simplesmente desconfortável. Refletir profundamente sobre si mesmo significa encarar falhas, medos e contradições que preferimos deixar escondidos. É muito mais fácil seguir com a vida ignorando essas partes desconfortáveis do que enfrentá-las de frente. No entanto, essa falta de autorreflexão pode nos manter presos em padrões de comportamento que não nos servem bem e pode impactar negativamente nossos relacionamentos e decisões. Quando evitamos a autorreflexão, deixamos de crescer. Ficamos presos a uma visão limitada de quem somos e do que podemos nos tornar. Isso não só afeta a nossa própria evolução, mas também a maneira como interagimos com os outros. Falta de autoconhecimento leva a mal-entendidos e julgamentos equivocados. Sem a disposição para olhar para dentro e questionar nossos próprios motivos e ações, corremos o risco de repetir os mesmos erros, perpetuar hábitos ruins e projetar nossas inseguranças nos outros. O filósofo Sócrates disse: "Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida." Esta citação ressalta a importância de nos questionarmos continuamente, buscando entender nossas verdadeiras motivações e desejos. Para Sócrates, o autoconhecimento era fundamental para uma vida plena e significativa. Sem ele, simplesmente vagamos pela vida sem um verdadeiro propósito ou direção. Ao contrário do que muitos pensam,
A autorreflexão não é um exercício de autopunição, mas sim uma prática que nos permite crescer, aprender e nos conectar de maneira mais autêntica com os outros. Ao investir tempo para entender quem realmente somos, conseguimos identificar nossas forças e fraquezas e nos tornamos capazes de fazer mudanças positivas. Então, que tal começar a refletir mais profundamente sobre você mesmo? O caminho pode não ser fácil, mas os benefícios de viver uma vida mais consciente e intencional valem a pena. 5. A inconstância emocional é uma realidade. A inconstância emocional é uma realidade com a qual todos nós temos que lidar. As emoções são como ondas, às vezes calmas e suaves, outras vezes tumultuadas e imprevisíveis. As pessoas ao nosso redor, assim como nós, não estão imunes a essa montanha-russa de sentimentos. Num dia, podem estar felizes e cheias de energia. No outro, podem estar irritadas ou desanimadas, sem uma razão aparente. Essa variação é parte do que nos torna humanos, mas também pode ser um desafio, especialmente quando estamos tentando entender o comportamento dos outros ou até mesmo o nosso. Entender a inconstância emocional é essencial para cultivar a empatia e a paciência. Em vez de julgar rapidamente alguém por uma reação inesperada ou por uma mudança de humor, é importante lembrar que todos temos nossos dias bons e ruins. Muitas vezes, não sabemos o que a pessoa está enfrentando internamente. Pode ser o resultado de estresse, ansiedade ou simplesmente uma resposta natural a algo que está acontecendo em suas vidas. Reconhecer essa realidade nos ajuda a ser mais compreensivos e a dar espaço para que os outros possam passar por suas próprias experiências emocionais. Como disse o filósofo Sêneca, nada é tão lamentável e nocivo quanto antecipar desastres. Esta citação nos lembra que é inútil reagir exageradamente às mudanças de humor dos outros ou às nossas próprias emoções. As emoções são temporárias e a maneira como reagimos a elas determina a qualidade de nossas vidas. Aceitar a inconstância emocional nos permite viver com mais serenidade e nos desapegar de respostas impulsivas que só complicam as situações. Ao aceitar que as emoções são instáveis e que todos estamos sujeitos a elas, podemos cultivar uma abordagem mais equilibrada e compassiva nas nossas interações. Isso não significa ignorar as emoções, mas sim entender que elas são passageiras e não definem quem somos permanentemente. Aprender a navegar por essas flutuações com calma e clareza é um dos maiores desafios e também uma das maiores virtudes que podemos desenvolver em nossa jornada de crescimento pessoal. 6. Nem todo mundo valoriza a lealdade da mesma forma. Essa é uma verdade que precisamos entender para evitar frustrações. Para algumas pessoas, lealdade é um compromisso inabalável, uma promessa de estar ao lado dos outros, independentemente das circunstâncias. Para outras, é algo mais flexível, que depende das conveniências do momento ou do que podem ganhar ou perder em uma situação específica. Essa diferença de perspectiva pode gerar muita confusão e dor, especialmente quando esperamos dos outros o mesmo nível de dedicação e constância que oferecemos. É fácil sentir-se magoado quando alguém em quem confiamos não demonstra a mesma lealdade. Podemos nos sentir traídos ou desvalorizados, questionando se fizemos algo errado ou se a pessoa realmente se importa. No entanto, é importante lembrar que lealdade é uma qualidade que cada um define à sua maneira, baseada em suas experiências, valores e prioridades. Em vez de esperar que todos compartilhem nossa visão de lealdade, devemos aceitar que cada pessoa tem sua própria maneira de demonstrar compromisso e afeto. Aristóteles nos lembra que um amigo para todos não é amigo de ninguém. Essa citação reflete a ideia de que a verdadeira lealdade é rara e preciosa, algo que não se distribui indiscriminadamente.
Nem todos entenderão o valor profundo da lealdade e está tudo bem. Precisamos aprender a identificar quem realmente compartilha dos nossos valores e a construir nossas relações com essas pessoas, em vez de esperar lealdade de quem não está preparado para oferecê-la. Aceitar que as pessoas veem a lealdade de maneira diferente nos ajuda a ser mais realistas e a evitar expectativas não correspondidas. Isso não significa ser cínico, mas sim escolher sabiamente a quem dedicamos nossa confiança e fidelidade. Ao compreender essa verdade, podemos cultivar relações mais autênticas e nos proteger emocionalmente de decepções desnecessárias, focando em quem realmente valoriza nossa presença e apoio de forma recíproca. 7. As pessoas tendem a evitar o desconforto. A verdade é que a maioria de nós evita o desconforto a todo custo. Preferimos manter o silêncio em vez de enfrentar uma conversa difícil. Evitamos situações que nos desafiam porque temos medo do fracasso ou da rejeição. Esse comportamento é natural, pois buscamos instintivamente o que é seguro e confortável. Mas ao fazer isso, muitas vezes sacrificamos a oportunidade de crescer, aprender e melhorar nossos relacionamentos. Evitar o desconforto pode nos manter em uma bolha segura, mas também nos impede de alcançar nosso verdadeiro potencial. Quando fugimos do desconforto, deixamos de enfrentar problemas de frente e de resolver conflitos que precisam ser resolvidos. As questões não abordadas tendem a crescer, e o que poderia ter sido um pequeno desconforto inicial pode se transformar em um grande problema no futuro. A falta de coragem para lidar com situações desconfortáveis pode nos levar a uma vida de arrependimentos, de oportunidades perdidas e de relacionamentos superficiais que nunca aprofundam porque temos medo de dizer o que realmente pensamos ou sentimos. O filósofo Friedrich Nietzsche afirmou: "Aquilo que não nos mata, nos fortalece." Essa citação destaca a importância de enfrentar o desconforto como uma forma de desenvolvimento e fortalecimento pessoal. Evitar situações difíceis pode parecer a opção mais fácil, mas é enfrentando nossos medos e desconfortos que realmente crescemos. É nesses momentos que descobrimos nossa resiliência, aprendemos mais sobre nós mesmos e desenvolvemos uma coragem que nos prepara para desafios futuros. Aceitar que o desconforto faz parte da vida e aprender a enfrentá-lo com coragem e honestidade é essencial para nosso crescimento pessoal e emocional. Em vez de fugir, devemos ver o desconforto como uma oportunidade de aprendizado e transformação. Assim, podemos cultivar relações mais autênticas, resolver conflitos de maneira mais eficaz e viver uma vida mais plena e significativa, sem medo de enfrentar as dificuldades que inevitavelmente surgirão. 8. Todos têm limitações e pontos cegos. Ninguém é perfeito ou consegue ver tudo com clareza o tempo todo. Às vezes, estamos tão envolvidos com nossas próprias vidas e crenças que não conseguimos enxergar nossas falhas e preconceitos. Isso é normal e humano. Reconhecer nossas limitações e pontos cegos é fundamental para o crescimento pessoal, porque é só assim que podemos começar a trabalhar neles e nos tornar pessoas melhores. Os pontos cegos são áreas de nossa vida onde não conseguimos perceber nossas próprias falhas ou entender como nossos comportamentos afetam os outros. Eles são formados pelas nossas experiências passadas, nossos valores e as crenças que construímos ao longo do tempo. E enquanto todos nós os temos, a maioria de nós prefere ignorá-los, talvez por orgulho, talvez por medo de confrontar partes de nós mesmos que não gostamos. Mas ignorá-los pode levar a mal-entendidos, mágoas e até a estagnação pessoal. Como disse Platão, o maior engano que cometemos é o de nos acharmos infalíveis. Essa citação nos lembra que a autocrítica é uma habilidade essencial. Ninguém está isento de erros ou de ver as coisas de maneira distorcida.
Admitir que temos pontos cegos não nos faz fracos. Pelo contrário, nos torna mais conscientes e abertos a crescer. A verdadeira sabedoria está em reconhecer nossas falhas e estar disposto a aprender com elas. Portanto, em vez de evitar nossas limitações, devemos encará-las de frente. Ao aceitar que temos pontos cegos, abrimos espaço para novas perspectivas e aprendizados. Isso nos permite desenvolver empatia, melhorar nossos relacionamentos e nos aproximar de uma versão mais autêntica de nós mesmos. Ao entender que todos têm suas próprias limitações, também nos tornamos mais compreensivos uns com os outros, criando um ambiente de crescimento mútuo e respeito. Estamos caminhando para o final e agora vamos recapitular o que discutimos neste vídeo. Falamos sobre algumas verdades difíceis que todos nós temos que enfrentar quando lidamos com as pessoas ao nosso redor. Primeiramente, vimos que nem sempre as pessoas são sinceras. Muitas vezes, por diversos motivos, elas podem esconder a verdade ou não ser totalmente transparentes. Isso não significa que devamos desconfiar de todo mundo, mas é importante entender que a sinceridade absoluta não é uma garantia nas relações humanas. Também discutimos que cada um tem seus próprios interesses. Cada pessoa toma decisões com base no que é melhor para ela naquele momento, e isso nem sempre vai estar alinhado com o que esperamos ou desejamos. Aceitar essa realidade nos ajuda a não nos decepcionarmos tanto quando os outros não correspondem às nossas expectativas. E nesse sentido, o estoicismo nos oferece uma abordagem poderosa. Aceitar que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar como reagimos a ele. Além disso, falamos sobre como o comportamento das pessoas pode mudar ao longo do tempo. As pessoas não são estáticas, elas evoluem, aprendem e às vezes se distanciam de quem eram antes. Em vez de lutar contra essas mudanças ou se sentir ameaçado por elas, o estoicismo nos ensina a aceitar a impermanência como uma parte natural da vida. Isso nos ajuda a ser mais flexíveis e a navegar pelas transformações dos outros sem tanto sofrimento. Outro ponto importante foi a inconstância emocional. Todos temos nossos altos e baixos, e isso pode afetar a maneira como nos comportamos em diferentes momentos. Compreender que essas flutuações são normais e fazem parte da experiência humana nos ajuda a ser mais pacientes e compassivos com os outros e conosco mesmos. A questão da lealdade também foi um tema central. Nem todo mundo vê a lealdade da mesma maneira, e é fundamental perceber que o que lealdade significa para você pode não ser o mesmo para outra pessoa. O estoicismo nos ajuda a ajustar nossas expectativas e a não nos apegarmos demais a uma ideia fixa de como os outros devem agir. E claro, falamos sobre como a maioria das pessoas tende a evitar o desconforto e a autorreflexão profunda. Preferimos ignorar o que nos incomoda ou fingir que está tudo bem, em vez de enfrentar questões difíceis de frente. Mas o estoicismo nos incentiva a olhar para dentro, a questionar nossas próprias suposições e a aprender com o desconforto, usando-o como uma ferramenta para o crescimento pessoal. Por último, discutimos as limitações e pontos cegos que todos temos. Ninguém é perfeito. E todos nós temos áreas em que não enxergamos claramente ou onde nossos julgamentos podem ser falhos. Reconhecer isso nos torna mais humildes e abertos ao aprendizado. Em vez de nos prender às nossas falhas, o estoicismo nos ensina a vê-las como oportunidades para melhorar e crescer. Então lembre-se, o estoicismo é mais do que apenas uma filosofia antiga. É um guia prático para enfrentar as realidades da vida com coragem e clareza. Ele nos desafia a aceitar o que não podemos mudar, a focar no que podemos controlar e a viver de acordo com nossos valores mais profundos. Ao aplicar esses princípios, podemos desenvolver uma resiliência emocional que nos permite lidar com as dificuldades da vida
de uma maneira mais equilibrada e serena. Espero que estas lições tenham sido úteis e que você possa levar algo de valor para a sua vida. Continue praticando esses conceitos e veja como eles podem transformar sua maneira de ver o mundo e de lidar com as pessoas. Afinal, viver bem não é sobre evitar problemas, mas sobre aprender a enfrentá-los com sabedoria e tranquilidade. Lembre-se de que se fortalecer emocionalmente é uma jornada, não um destino. A vida é cheia de desafios e incertezas, mas ao adotar os princípios estoicos, podemos enfrentar esses obstáculos com mais sabedoria e calma. Aceitar as realidades humanas, as falhas, as mudanças e até as decepções não significa ser passivo, mas sim entender que temos o poder de escolher nossas reações. Ao cultivar a sabedoria e a compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, aprendemos a navegar pela vida com mais serenidade e equilíbrio. Isso nos permite construir relações mais saudáveis e viver com um propósito mais profundo. Afinal, a verdadeira força está em saber que, apesar de não controlarmos tudo o que acontece, podemos sempre controlar nossa resposta. E é nessa escolha que encontramos nossa maior liberdade e paz interior. Se você se identificou com o que discutimos hoje, quero ouvir de você. Deixe um comentário compartilhando suas próprias experiências e reflexões sobre essas verdades difíceis. Como você tem lidado com as realidades humanas em sua vida? Estou curioso para saber e tenho certeza de que sua história pode inspirar outras pessoas também. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que vão ajudar você a crescer emocionalmente e filosoficamente. Vamos juntos continuar essa jornada de aprendizado e fortalecimento pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima. Fique com o Criador.